Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com todos nós. Já vi os irmãos darem muita cotovelada, o que agora passou a ser a nova moda, não é? Ainda bem que o irmão já deu muitos cotovelos por aí, mas é bom estarmos na casa do Senhor e vamos iniciar o nosso tempo de culto com um tempo de oração individual, silenciosa, em que preparamos o nosso coração para o tempo de louvor e para receber a palavra do Senhor. E vamos aproveitar então o nosso prelúdio musical para isso. Que o favor imerecido, a paz no meio da tribulação daquele que é a nossa rocha, possa estar com cada um de nós nesta manhã e sempre. Nós queremos louvar ao Senhor porque Ele é o alicerce da nossa vida, a base sobre a qual nós edificamos a nossa fé e por isso não somos abalados. E nós queremos agradecer ao Senhor porque Ele representa esta segurança para nós. E vamos começar por ler a palavra do Senhor naquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou através deste sermão que temos andado a meditar ao longo já de 2 anos. E eu convido os irmãos para lermos de pé aquilo que a palavra do Senhor diz. Vamos ler de forma responsiva. E diz assim o texto: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. É verdade, irmãos, é o que Jesus ensinou, é o que nós vamos olhar hoje na palavra, meditando no fim deste grande sermão que Jesus pregou. Ele nos apresentou a sua palavra e a sua pessoa como a rocha sobre a qual nós temos alicerce, onde nós edificamos a nossa vida, a casa, a nossa salvação e a nossa eternidade, como aquilo que é a vida do Senhor é-nos dada segura na rocha. E é esta rocha que nós vamos cantar agora. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará.
história que Jesus contou, a ilustração é muito simples, mas ela nos fala sobre uma verdade clara. Em todas as vidas as tempestades chegam. E a diferença que se vê na vida é quando a tempestade vem. Nos dias bonitos de sol, quando não é, está tudo muito agradável, uma brisazinha suave vindo do mar, os passarinhos a cantar, a vida de toda a gente parece igual. Quando a tempestade vem, é que se percebe se a casa fica de pé ou se ela cai. Que segurança nós temos em Jesus. E por isso nós cantamos. Aqueles que não têm esta segurança não entendem porque o fazemos. Mas nós o fazemos por causa desta segurança que Ele nos dá. Então vamos exaltá-lo pela segurança que nós temos nele. Deus, obrigada por podermos estar aqui, Senhor. Obrigada porque nos permites louvar-te e adorar-te, embora as circunstâncias, Senhor. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a sermos melhor enquanto igreja e a crescermos, Senhor, de acordo com a tua vontade. Senhor, vem abençoar este culto, que possamos realmente aplicar os conhecimentos que aprendemos aqui nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Antes do irmão sentar, vai olhar quem está à sua volta, vai dar uma saudação mesmo à distância, não é? Dar um tchauzinho. Sejam bem-vindos todos aqueles que aqui vieram para estar connosco. Ainda bem que separaram tempo para isto. Saudamos aqueles que nos acompanham pela internet. Você que está ligado a assistir o nosso culto é bem-vindo para estar aqui connosco. Que o Senhor o possa abençoar também. Os irmãos podem sentar-se. A vida da igreja é feita destas questões, coisas boas, coisas menos boas. Nós partilhamos e lutamos. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E é bom irmos sabendo para podermos fazer isto também. Nossa irmã Paula Cristina
acompanhou inicialmente a sua mãe, irmã Cremilde, por causa do AVC, mas depois foi ela que teve dificuldades, não é? Inicialmente pensava-se que seria alguma coisa ligada à diabetes, a um descontrole da diabetes, parecia um quadro mais gástrico, mas na verdade era um infarto. Ela já tinha tido uma experiência anterior em relação a isto, então foi preciso ser internada, foi preciso fazer angioplastia, mas pela graça de Deus, desta vez o diagnóstico foi mais rápido, o tratamento também. Ela já está em casa, manda saudação aos irmãos e continua dando testemunho da graça do Senhor e louvando a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E nós nos alegramos com ela, com a família, evidentemente que vamos continuar a orar e agradecemos porque é um exemplo no sentido de que a tempestade veio, mas continua firme no Senhor, porque tem a sua casa firmada sobre a rocha. Esta manhã, Pastor Samuel, ao vir para o culto logo cedo, teve uma surpresa desagradável. Ao abrir a porta do seu carro, encontrou que alguém tinha entrado e tinha soltado os fios todos para tentar fazer uma ligação e roubar o carro. Felizmente, pela graça do Senhor, não funcionou, não é? A pessoa que fez isso provavelmente tinha alguma experiência na matéria, o Senhor não deixou. E apesar do dano, o carro não foi levado. Mas é um motivo também de oração, para que não haja preocupação maior, não haja dificuldade maior e eles possam recuperar o seu veículo em breve. Também, hoje nós precisamos nos despedir. Às vezes, nos despedir apenas fisicamente, não é? Mas de vez em quando isto tem que acontecer. Durante alguns meses esteve connosco o Jonathan. Desde que chegou tem sido um exemplo para a nossa juventude, graças a Deus. Ele sempre procurou a casa do Senhor, procurou a igreja, esteve presente em todas as atividades, participou com os nossos jovens, esteve sempre em todas as atividades que nós tínhamos no Zoom, presente em todas as reuniões, em todos os estudos, na reunião de oração, e esse testemunho é um testemunho que os nossos jovens viram e certamente ficou. Às tantas nós já percebíamos que o Jonathan era nosso, e como se não fosse mais embora, mas ele estava aqui só emprestado durante um tempinho. Jonathan, podes vir à frente só um instante? Nós queremos orar com ele e por ele, e é bom que os irmãos o vejam, porque alguns se calhar não conseguem identificar, não é? Vou pedir ao Jonathan que fique aqui à frente. Nós nos alegramos com a tua presença entre nós, nós oramos pelo teu regresso ao Brasil. O Senhor sabe se Ele quer que tu voltes para cá ou não, independentemente disto. Nossa oração é que Ele continue a estar contigo, continue a dar-te este desejo de estar com o povo de Deus e de entender e compreender a palavra do Senhor. E evidentemente que já sabes os nossos endereços eletrónicos e será um prazer continuar a ver-te mesmo que à distância. E então a nossa saudação vai também para a tua família. Sei que a tua mãe e a tua irmã também têm participado de muitas das nossas reuniões. Que o Senhor possa abençoar a família inteira. Vamos orar, irmãos. E no fim os irmãos poderão de alguma maneira ainda saudá-lo, mesmo que à distância ou apenas com o cotovelo, mas poderão se despedir do Jonathan que viaja esta semana. Sexta-feira, na próxima sexta-feira. Querido Pai, nós te somos gratos pela bênção da família que é a Igreja. Te agradecemos por aqueles que tu trazes, por aqueles que tu levas. Aqueles que ficam fiéis, continuamos a pertencer à família. Um dia estaremos eternamente juntos. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do Jonathan, porque enquanto esteve aqui, ele procurou a tua igreja, ele esteve envolvido, Senhor, e ativo, e ele procurou ser bênção. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Abençoa-o também, Pai. Retribui de acordo com a tua graça, que é sempre superlativa. Acompanha o Senhor agora no regresso ao Brasil, no regresso à sua família, no regresso à sua faculdade, que ele possa sentir continuamente a tua presença e a tua bênção. E que esta ligação em Cristo que existe entre nós não diminua, Senhor, não desfaleça, mas possa ser sempre algo que ele possa guardar com carinho e nós também. Obrigado, Senhor, pelas melhoras da Paula Cristina. Continua a agir sobre ela, no seu corpo físico, também a nossa irmã Cremilde. E rogamos-te, Pai, uma solução rápida para a situação de transporte do pastor Samuel. Louvamos-te porque tu és um Deus presente e nós podemos contar com a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Identificar problemas é relativamente fácil. Trata-se da arte, vou dizer arte para não dizer outra coisa, não é? A arte de criticar, na qual a esmagadora maioria da população mundial é perita. Nós somos quase todos bastante rápidos em perceber os problemas, as falhas, os riscos, os danos,
das atitudes dos outros. Mas identificar problemas não chega, não é suficiente. Na verdade, se tudo o que nós conseguimos fazer é apontar as falhas, via de regra nós apenas vamos contribuir para aumentar a angústia. Porque apenas apontar defeitos não traz absolutamente nada de positivo. A diferença está naqueles que, além de identificar os problemas, são capazes de apontar as soluções. Soluções viáveis, soluções realistas, soluções aplicáveis e que resolvam verdadeiramente o problema. Estes já não são a maioria. São uma minoriazinha, que são aqueles que realmente contribuem para o bem dos que estão à sua volta. O Senhor Jesus nunca deixou de apontar as falhas. Ele nunca deixou de mostrar onde estavam os perigos. Ele avisou constantemente daquilo que seriam as dificuldades na caminhada com Ele. Ele alertou para a complexidade e chamou a atenção para os riscos. Ele disse, a porta é pequenina, o caminho é apertado. Há falsos profetas a rondar. Há o risco até da autoilusão. Mas felizmente, irmãos, Ele não parou aí. Ele não terminou apenas dizendo, há problemas, há perigos, há riscos, há falhas. Ele não só apontou os problemas, Ele nos mostrou, como sempre, a solução. E no seu estilo especialmente maravilhoso, com uma ilustração muito simples, mas profunda. As boas ilustrações são sempre assim, simples, mas profundas. Ele nos explica o modo de evitar os perigos que Ele mesmo tinha assinalado. A ilustração ou parábola que Jesus usa no fim do Sermão do Monte é um apelo para este sermão, mas que serve para todas as palavras de Jesus e para a palavra de Deus de um modo geral. É claro que a sua aplicação é para este sermão, em particular. É provável que Jesus tenha usado esta ilustração outras vezes. Ele pregava, aparentemente, todos os dias, para auditórios diferentes. Então, ele deve ter usado esta ilustração outras vezes. Mas aqui nós a vemos, na sua aplicação, não é? Magna, no Sermão do Monte de Mateus, e eu convido os irmãos a abrirem mais uma vez, e ainda, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Os versículos finais do Sermão de Jesus, a partir do verso 24, dizem o seguinte, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Esta parábola não é necessariamente original na sua utilização. A originalidade de Jesus aqui não está na história em si, mas na sua aplicação. A ideia da vida como uma construção ou uma casa tinha sido usada por mestres antes de Jesus e vai ser usada por mestres depois de Jesus. Os rabis no tempo de Cristo usavam uma parábola muito parecida, falando sobre o alicerce que representava o cumprimento da lei. A diferença está em que Jesus transforma algo que era bem conhecido em algo muito pessoal e diz: quem escuta as minhas palavras e as pratica. Muito tempo antes de Jesus, já o sábio usava a mesma linguagem, não é? 1000 anos antes, lá em Provérbios, nós lemos: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. A ideia é a mesma, portanto, não se trata de uma ideia nova. O que Jesus vai fazer é aplicá-la de forma muito específica àquele seu sermão. Jesus está a dizer, de algum modo, irmãos, com estas palavras, que o sermão que ele tinha acabado de pregar não era um sermão qualquer. Lembrem-se sempre disto. O povo que está a ouvir Jesus está acostumado a ouvir sermões. Eles ouvem sermões todos os sábados. Eles conhecem pregadores, conseguem fazer a distinção de um pregador e outro. Este sermão, no entretanto, não era um sermão comum. O que Jesus está a dizer é: a vossa vida e o vosso destino eterno dependem da vossa capacidade
de cumprir e viver aquilo que acabaram de ouvir. Não é o tipo de sermão que vocês podem ouvir e simplesmente ir embora e desligar. Não, não é. A vossa vida e a vossa eternidade depende de vocês terem realmente escutado aquilo que eu disse e passarem a viver baseados nisto. Porque senão, a vossa vida vai acabar em ruína e a vossa eternidade também. É interessante porque Jesus coloca isto de forma muito específica sobre a sua palavra. Os irmãos veem isto mais uma vez, como fica bem distinta aqui a ideia de que Jesus não é só um bom pregador, um filósofo, ou um anunciador, um mestre. Ele diz sobre as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras. É exclusivo, irmãos. E esta exclusividade do Evangelho é uma grande dificuldade que nós temos hoje na pregação. O ensino de Jesus não é opcional, não se pode escolher. Sim, nós podemos escolher cumpri-lo ou não. Não podemos escolher a dizer não aos ensinos de Jesus e achar que a vida vai correr bem, porque não vai. É isso que Jesus está a dizer de forma clara e direta. Você pode ouvir e não cumprir. A sua vida vai estar edificada sobre a areia. Assim que vier a tempestade, ela vai ruir. O Senhor está a terminar a sua mensagem e Ele vai usar uma prática que era habitual dos grandes códigos de lei do Oriente e do mundo antigo. Era a prática de, no fim de estabelecer a lei toda, dizer, ok, aqui está a lei, pode-se cumpri-la ou não. Se cumprir, acontece isto, não cumprir, acontece aquilo. Isto é um hábito dos códigos legais antigos que Moisés usou, por exemplo, quando terminou o ensino da lei de Deus. Está lá em Deuteronômio, nós encontramos isto em Deuteronômio 28, o texto é um pouco extenso, mas ele diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então vem uma lista de bênçãos por ali fora. Vocês ouviram a lei? Cumpram a lei e vocês vão ser abençoados. Vão ser abençoados na terra, vão ser abençoados em casa, fora de casa, na cidade, no campo, fruto do ventre, a família, tudo vai ser abençoado. Os vossos animais, os vossos trabalhos, as vossas colheitas, tudo vai ser abençoado. A outra parte também diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus e não a cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E da mesma maneira que tinha abençoado, ele agora anuncia a maldição. Vai ser maldito na cidade, vai ser maldito no campo, a família, tudo vai estar envolvido. A ideia é a mesma. Jesus está a pegar da mesma forma aquilo que era a tradição do ensino antigo da lei, está a dizer, é assim que vai acontecer. Há apenas duas possibilidades. Duas possibilidades. O homem da cultura atual, irmãos, da cultura vigente, não gosta disto. Nós gostamos de ter muitas opções. Provavelmente opções demais. O irmão certamente vai com alguma frequência, se calhar semanalmente, a um supermercado. Provavelmente o irmão já não repara nisto, não é? Mas o irmão entra num corredor, teoricamente tem um produto qualquer. Vamos especificar para ficar mais fácil. O irmão vai buscar café solúvel. O irmão tem que procurar o corredor das coisas que dizem respeito a pequeno almoço, ou não sei o quê. O irmão entra lá e encontra... Aqui são os cafés. E o que é que você faz? Você chega e vai buscar café. Eu quero café, café. Não há essa história de vou buscar café. Há uma quantidade de cafés, não é? Nunca mais acaba. Há um filme, já com uns quantos anitos, na época da Cortina de Ferro. O filme é mesmo interessante. Há um músico, um grupo sinfónico soviético que vai visitar os Estados Unidos e um dos músicos foge, não é? Isso era relativamente comum naquele tempo. Então o filme mostra a adaptação dele à realidade americana. E ele então está na casa de um americano e o americano simplesmente lhe dá dinheiro e diz: pá, tem um supermercado aqui ao pé, ali na esquina, vai lá comprar café. E ele vai. Mas ele vinha da União Soviética. Na União Soviética ele entrava numa fila, ficava horas à espera para poder comprar a ração mensal de café, que era a única que existia. Era isso que ele fazia. Ele vai comprar café, não há fila nenhuma, ele entra na loja, enorme, aqueles corredores todos, e agora? Primeiro demora um tempão para conseguir descobrir onde é que estão os cafés. E finalmente ele chega no corredor onde há café. Mas e agora?
Há café com açúcar, há café sem açúcar, há café com cafeína, há café sem cafeína, há café com glúten, há café sem glúten, há café com caloria, há café sem caloria, há café deste tipo, daquele outro, há café arábico, nananana. Ele fica tão desesperado, irmãos, que ele sai a correr do supermercado e volta para casa. E quando ele chega em casa, o americano pergunta, então e o café? Não trouxe. Como não trouxeste? Eu não consegui. Não conseguiu. Havia escolhas a mais. Nós vivemos na época, irmãos, em que nós achamos que é bom ter muitas escolhas. Nós achamos que quanto mais opções, melhor. E nós não percebemos o quanto esta forma de estar na cultura atual faz a nossa cabeça, porque isto muda o nosso entendimento a achar que, não, eu tenho a minha escolha, cada um tem a sua escolha e todas elas são válidas. Eu gosto deste café, o outro gosta do outro café. E Jesus diz, há duas possibilidades, só duas. Não há 3, 4, 5, 10, 20, 30. Agora, irmãos, nem sequer o género mais está simplificado, não é? Os irmãos já perceberam isto. Nós estamos a caminhar, não é? Para este mundo em que estamos a viver. Era tão simples, foi assim que Deus fez. Há homem e mulher, há macho e fêmea. Não, agora há entre homem e mulher, entre macho e fêmea, há inúmeras outras possibilidades. O homem gosta disto. Jesus diz de forma categórica, há duas possibilidades. Há duas portas, só duas. Há dois caminhos, só dois. Há dois tipos de árvores, há duas qualidades de frutos, há dois tipos de profetas, há dois tipos de servos, há dois tipos de virgens à espera do noivo, são sempre dois. E no fim, quando Jesus fala sobre o juízo final, lá em Mateus 25, ele diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Duas possibilidades. Você está de um lado ou está do outro? E para quem é que Jesus está a dizer esta ilustração? A quem é que ele está a transmitir esta mensagem final? Olha, irmãos, para o texto, você tem a sua Bíblia aí aberta, espero eu. E perceba para quem que Jesus está a falar. A mensagem de Jesus é para quem? É para os pecadores? Para os ímpios? Para o mundo? Para o povo em geral? Note bem, ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras. Na história que Jesus está a contar aqui, na parábola que ele está a anunciar, tanto o prudente quanto o insensato, tanto o sábio quanto o tolo, são pessoas que ouviram. Estavam interessados em ouvir. Deslocaram-se até o lugar onde ele falava. Ficaram o sermão inteiro. Ouviram até ao fim. Estavam interessados. Jesus está a pregar para dentro. Ele está a falar para os seus discípulos, para aqueles que são seus, para aqueles que estão de alguma forma suficientemente perto para ouvir, interessados em ouvir, que param para ouvir, que sabem o que ele diz. Porque a distinção, irmãos, não é quem está dentro e quem está fora. É quem está dentro e ouve e vive. Quem está dentro e ouve e não vive. Essa é a distinção. Esta parábola pode ser chamada das duas casas, dos dois fundamentos, de várias maneiras. Nós preferimos chamá-la a parábola dos dois construtores. Porque, na verdade, as casas não se fazem sozinhas e os fundamentos não se escolhem. E as casas aqui eram muito parecidas. É interessante olhar para esta história e perceber, irmãos, que, havendo diferença, a diferença é apenas uma. E havia muitas semelhanças. Há muitas semelhanças nesta história. Nós temos dois homens que querem construir uma casa. Eles provavelmente pertenciam à mesma classe social. O Senhor não faz distinção entre eles. Possivelmente, estamos a pensar em pessoas do mesmo povo, da mesma raça, da mesma etnia. Não há aqui distinção sobre recursos financeiros. Não é dito que um tinha muito dinheiro e construiu um casarão e o outro construiu uma casinha. Não, ambos devem ter construído casas muito parecidas. A questão aqui não foi a arquitetura da casa foi muito próxima. Ambos construíram casas de acordo com o que era a tradição na sua terra. Olhando para as casas do lado de fora, elas pareciam iguais. Quase que podemos pensar em vizinhos. Estes vizinhos resolveram construir casas. Portanto, há muita proximidade. É provável que estes homens tivessem uma idade muito próxima. Eles eram da mesma cultura. Eles têm um desejo natural, querem construir uma casa. Eles querem ter alguma estabilidade. Tudo isto é interessante, porque tudo isto nos mostra que há muita semelhança, há muita proximidade. Quem olhasse de fora e não soubesse
como tinha sido feita a construção. Olhava para aquelas casas e não via diferença nenhuma. Porque nesta história só há uma distinção. Só há uma coisa que separa um do outro. Alicerce. Fundamento. Um tem, o outro não tem. A versão de Lucas desta história nos ajuda a perceber um bocadinho melhor. Lucas conta a mesma história, mas ele dá uma ênfase diferente nisto. Ele diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. É interessante, nós já dissemos isso aos irmãos, mas é bom ir repetindo, sempre que o irmão tiver o mesmo texto em mais do que um evangelho, leia os textos paralelos, porque eles normalmente acrescentam. Leia, se a mesma história é contada por Mateus, Marcos, Lucas, leia o que cada um contou, porque apesar de ser a mesma história, às vezes há pequenas diferenças que ajudam imenso a perceber, e a versão lucana, não é a versão de Lucas aqui, nos ajuda a entender qual é a diferença. O que fica claro nesta história, que é a mesma, a sutileza de Lucas é que ele descreve a obra de fazer o alicerce. Ele especifica, ele diz, a diferença é que este aqui cavou, esforçou-se até achar a rocha, e então ele edificou a casa. Para nós entendermos bem esta história, irmãos, nós temos que entender duas características daquela época, daquele local para quem Jesus está a contar a história. E todas as pessoas que estavam a ouvir entendiam perfeitamente isto, porque todos já tinham construído casas ou já tinham visto casas serem construídas. E há duas coisas que são importantes nós percebermos aqui. Primeiro, o tipo de solo que era comum naquele local. E segundo, o tipo de clima. Primeiro, a terra. A terra era em geral seca. Era fácil se construir. O chão era normalmente duro o suficiente para se construir. Havia uma camada por cima que era de terra e de poeira suficientemente dura para que nós pudéssemos chegar ali e construir uma casa em cima. Grande parte do tempo havia sol forte, como nós temos tido este tempo todo aqui, não é? Dia após dia, céu azul, sol a brilhar, calor intenso, a terra fica dura. Você já esteve num lugar onde fica 6 meses de sol sem cair, nunca chuva nenhuma? Se já esteve, sabe o que é que eu estou a falar? A terra fica mesmo dura. Né? Bater naquela pedra é quase como se ela fosse pedra. Fica a terra muito dura e era isto que acontecia aqui. A terra era muito dura. Esta terra dura, no entretanto, é terra ainda. Se ela for cavada, eventualmente, e na Palestina e na Galileia em particular, acontecia sempre isto, quando se dava ao trabalho de cavar, porque afinal de contas era terra, apesar de dura, eventualmente se chegava à rocha. Era trabalho pesado, era trabalho duro, não era fácil. Então era preciso fazer o esforço de cavar. E o que acontece aqui é que um dos construtores chegou, viu a terra, chegou lá. Isto é duro. Vamos a isso. Local ótimo. Rapidamente vamos fazer isto depressa. Não é? Trouxe, montou a sua casinha, estava feita. O outro chegou, olhou. Traz aí a picareta, né? E cavou. E custou. Mas depois de cavar um bocado, não sei quantos dias, ele chegou à rocha. E aí é que ele construiu a sua casa. Esta é a diferença. A outra coisa importante a saber, irmãos, era o clima da região. A Galileia ficava numa zona que estava muito próxima do Mediterrâneo por um lado e do outro lado tinha as montanhas da Síria. Fazia com que houvesse ali uma particularidade, quase uma espécie de microclima. O que faz com que a Galileia fosse passível, fosse um local muito comum de tempestades furiosas repentinas. O tempo podia estar brilhante, dias, semanas a fio de céu lindo, de repente, de uma hora para a outra, caía um temporal. Mas era um temporal, irmãos, não era uma chuvinha. Esta semana houve trovoada, não é? Algumas pessoas assustaram-se. Mas a nossa trovoada, apesar de ter feito muito barulho, chuva mesmo não foi muita. Mas estamos a falar aqui, irmãos, é de chuva a sério.
E nesta região havia aquilo que são os chamados os wadis. Os wadis são zonas onde facilmente se forma uma corrente de água temporária. Não é um rio. O indivíduo chega, olha, ele tem terra dura, tem árvores, etc. Isto aqui está tão bom. Ele chegou, viu que o lugar era tão agradável. E o que é que ele fez? É que ele construiu a casinha dele. O que ele não sabia é que quando chovia a sério, aquilo virava quase um rio. E era o que acontecia aqui. De repente veio a tempestade. E quando a tempestade vinha com muita força. A chuva caía muito intensa, em grande quantidade. E isto que parecia um local excelente, virava o meio de um ribeiro, de um riacho furioso. E como a chuva vinha com muita intensidade, aquela terra que estava dura era encharcada e com a força da água, ela é levada embora. Quando nós dizemos que o homem construiu a sua casa sobre a areia, veja bem, irmãos, ninguém constrói uma casa sobre a areia, literalmente falando, não é? Ninguém chega na praia, na areia, porque não dá para pôr. Você já tentou colocar um bloco em cima da areia? Ele não fica firme. A ideia aqui de construir sobre a areia é esta. Aquela terra era dura, só que não tinha alicerce. O outro, sabendo disto, cavou até ao fim, até encontrar a rocha. Quando nós percebemos estas duas coisas, irmãos, conseguimos distinguir estes dois indivíduos. Veja bem qual é a distinção deles. Primeiro, o tolo era um homem que tinha pressa. O seu mote é depressa para poder usufruir logo. Eu quero rápido. O homem que construiu a sua casa sem alicerce ia amar viver no nosso tempo. Este tempo para ele ia ser espetacular. Micro-ondas, medicamentos que fazem efeito em minutos, não é? Ligação ultra rápida da internet. Ele ia amar viver no nosso tempo. Porque ele quer as coisas, para ontem. Ele não quer esperar. Filas, não. Esperar, nem no momento. Ele quer na ponta do botão. Apertou, as coisas estão a acontecer. Ele se impressiona com facilidade. Ele chegou e viu aquele terreno duro. Ele percebeu que ali conseguia rapidamente levantar a sua casa e foi depressa. Ele quer usufruir. O sábio não tem pressa. Ele sabe que as coisas importantes da vida duram tempo. Ele sabe que a terra é dura, mas é uma terra que pode se soltar quando vem um temporal. E ele usa o tempo necessário para o trabalho duro de cavar um alicerce. O touro é impaciente. Ele não gosta de esperar. E quem é que gosta de esperar? Ele quer resultados. A sua vida é contada pelo relógio e pela rapidez. A rapidez para ele é virtude. Esperar não é com ele, investir a longo prazo, não. Adiar uma satisfação, não, eu quero a satisfação e eu quero agora. Não amadureceu. Continua como aquela criança que enquanto não recebeu, enquanto não viu, não consegue esperar para ter aquilo que é realmente valioso. O sábio, ele pode e sabe esperar. Ele aprendeu que as coisas de valor na vida não se conquistam da noite para o dia. Ele entendeu que a satisfação adiada é ainda mais saborosa, porque este tempo de espera e de expectativa torna ela melhor. O tolo não liga para conselhos. Ele até podia querer construir uma casa sem fundamento, mas certamente alguém deve ter-lhe dito, olha, a terra está dura, mas não é de confiança. Mas ele não quis ouvir. Ele não procurou alguém que tivesse experiência na matéria, porque qualquer pessoa que tivesse experiência em construir naquela região, que ele tivesse procurado, lhe teria dito, não faças isso, amigo. Eu sei que é mais rápido, mas não é a maneira certa de construir. Tu precisas pensar um bocadinho no resto. O sábio sabia que devia procurar alguém que soubesse melhor. Ele não é masoquista, irmãos. Ele não tem propriamente prazer em gastar dias a suar às estupinhas a cavar o alicerce, não. O que ele sabe é que ele precisa procurar quem entende da matéria. E quem entende da matéria diz, é preciso cavar. O tolo não pensa no futuro, não faz planos, não faz contas, não coloca possibilidades, não pesa consequências. Ele não se lembrou que o tempo não ia continuar sempre céu azul e sol a brilhar. Ele não se lembrou de que de vez em quando havia temporais. Ele não perguntou a ninguém se aquele local tão bonito para onde ele colocar a sua casa ficava no meio de uma corrente que acontecia de vez em quando. Já o sábio, ele pensa no futuro. Ele faz as contas, ele vê as possibilidades, ele mede as consequências. Ele não se mete nas coisas de qualquer maneira, mas ele quando entra com segurança.
O seguimento da parábola, irmãos, mostra que afinal era fundamental o alicerce. O construtor que trabalhou rápido ficou muito feliz, a sua casa nova era linda. Quando o outro ainda estava cavando, o primeiro já estava pintando, né? Já estava escolhendo as cores da parede, enquanto o de cá ainda está cavando. Ele devia passar e olhar, desgraçadinho, parece que nem aconteceu nada ali, já está ali a trabalhar não sei quantos dias, a gente nem vê nada, né? Porque cavar alicerce, irmãos. Já cavou alicerce alguma vez? Eu já. Dá trabalho. Trabalho cansativo, desagradável. A gente gosta de ver a parede a subir. Quando a gente sobe paredes, né? Porque quando a gente cava, irmãos, a pessoa que passa na rua e nos viu ali de manhã e passa no fim do dia e olha de novo e diz, coitado deste, fulano não gosta de trabalhar, não fez nada, né? Está exatamente igual, de ontem para hoje. Estou aqui, passei a semana inteira aqui, este fulano não fazia nada. E a gente ali cavando duro. De repente, depois que o alicerce está feito, a pessoa passa de manhã, quando ela chega à tarde, já tem as paredes todas no ar. Foi o que aconteceu. Mas era preciso fazer o trabalho inicial. Quando a tempestade veio, o homem que construiu rápido não somente perdeu a casa. O texto não diz Jesus não entra em pormenores, mas ele pode ter perdido a vida sua ou dos seus familiares. Voltamos ao auditório, irmãos, porque a aplicação é fundamental. Jesus está a falar para aqueles que tinham ouvido o seu sermão e o que ele diz a eles é: não saiam daqui contentes com um belo sermão. Por favor, não vão agora para a aldeia dizer às pessoas que ficaram lá: vocês deviam ter vindo. Jesus é um pregador espetacular. Grande sermão, foi mesmo muito bom. As histórias são giríssimas. O fulano tem uma energia para pregar que é um espetáculo. Não façam isso, porque isso não serve de absolutamente nada. O que acaba de acontecer aqui é muito mais sério, é muito mais profundo. Aquilo que vocês ouviram aqui é vida. Se vocês viverem por aquilo que eu vos disse, as vossas vidas não vão cair. Venha o tempo que vier. Agora, se vocês forem embora só felizes porque a mensagem foi gira, vocês vão passar muita dificuldade. E isto, irmãos, evidentemente se aplica à vida de cada um de nós e à vida do crente. O crente tolo, ele acha que pode crescer espiritualmente depressa. Ele não tem tempo para as coisas de Deus. Ele não tem tempo para gastar com o Senhor. Ele não tem tempo para o seu devocional diário com Deus, de ler a Bíblia, meditar e orar, ou quando tem, se tem, é daquele rapidinho. Os irmãos conhecem aquela caixinha que tem as chamadas promessas, não é? No Brasil era muito comum. Era uma caixinha com os versículos bíblicos, era tipo o horóscopo cristão diário. Vai lá, tira um versículozinho, ou o meu horóscopo do dia, não é? Há uma série de meditações também, são muito giras, a gente põe na parede, o pão diário, não é? Eu uma vez experimentei, demora menos de 1 minuto a ler. 45, 50 segundos, é o tempo que demora a ler. Esse é bom, esse devocional é bom. Eu chego ali, tiro o meu horóscopo do dia, vai correr tudo bem. Cuidado com os seus investimentos. Uma promessa do Senhor para mim, ótimo. Já ali já está feito, o meu tempo com o Senhor está feito. É construir a casa sem alicerce. Não tem tempo para dedicar ao Senhor. Meus irmãos, alicerce exige trabalho. O crente sábio, ele sabe que ele tem que cavar fundo. Ele precisa gastar tempo com a palavra e com a oração, como de pão para a boca. Ele separa tempo, porque isto é fundamental para ele. O estudo da palavra de Deus é fundamental, irmãos, não é só para os pastores que pregam, é para todos os crentes, porque senão não há alicerce, não há base. Como é que eu conheço a vontade de Deus e eu entendo aquilo que Ele quer para mim? Como é que eu me sinto seguro se eu não tenho tempo para o Senhor? O crente tolo não ouve ninguém. Não. Ele é mestre em doutrina, já tem muitos anos de igreja. Ele interpreta a Bíblia como ninguém. Ele é perito nos achismos. Eu acho. Você acha o quê? Irmãos, o que a gente acha não interessa minimamente. O que interessa é o que é que a palavra diz. Mas o crente tolo, ele tem doutrinas favoritas e tem pregadores favoritos. São aqueles que pregam o que ele gosta de ouvir. Então ele escolhe os pregadores com base nas suas doutrinas favoritas. Ele não precisa de ninguém lhe dizendo como é que se vive a vida cristã. O crente sábio, ele sabe que há gente bem mais capacitada na caminhada do que ele. Ele procura ouvir aqueles cujas vidas são exemplo. Ele tem sede de aprender com os bons. Ele submete-se ao conselho, à exortação, ao direcionamento. Ele busca a palavra que produz efeito para o crescimento, mesmo quando ela é dura, mesmo quando ela não é fácil de ouvir, mesmo quando custa a engolir. O crente tolo, irmãos, ele não quer verdadeiramente Deus na sua vida. Porque Deus é soberano.
O que ele quer é as bênçãos de Deus. O que ele quer é o cuidado do Senhor. O que ele quer é que o Senhor o proteja e o abençoe. O que ele quer é a prosperidade. Ele vive com o nome de crente, mas exatamente como quem não conhece a Deus. Por isso é que Jesus diz, ouve, mas não cumpre. Ouve, mas não vive. O foco da sua vida, como as pessoas que não têm Deus, coisas, momentos, prazeres. Vive para estas coisas. E é por isso que Jesus diz, a casa não tem alicerce. Essas coisas não são base. A primeira chuvinha leva embora. O crente sábio busca a face de Deus. Independente das bênçãos chegarem ou não chegarem, na medida em que elas chegarem, Ele quer o Senhor. As bênçãos são acréscimo. Ele quer proximidade com o Pai. O Senhor então fala, como não podia deixar de ser, das lutas. E Ele nunca escondeu as lutas. Ele não diz se, Ele diz quando. Porque, irmãos, reclamar das dificuldades da vida, no fundo é uma tolice, porque todos nós vivemos dificuldades. Faz parte da vida. Estamos aqui e elas vão vir. O que Jesus diz, a diferença nas vidas, nota-se, é nesta hora. A profissão de fé falsa só dura até o dia da provação. É aquele crente que a gente até admira, não é? Sorridente, simpático, uma fortaleza na fé. Até que surge o primeiro problema e de repente, mas espera aí, não era tão seguro, não é? Dava lições de moral aos outros, exortava os irmãos a ficarem firmes. Então agora quando veio a primeira dificuldade, tremeu. Espera aí, então como é que é? Há muitos que, lendo este texto, identificam aquilo que Jesus ensinou e dividem aqui, é uma possibilidade, não é? Os vários tipos de dificuldades. Jesus fala sobre chuvas, rios e ventos. As chuvas podiam ser as aflições temporais que passamos na vida, tipo doenças, não é? Problemas no trabalho, desemprego, dificuldades no estudo, coisas que se estragam, coisas materiais que nós perdemos, que trazem-nos dificuldades, situações que acontecem e que nos prejudicam, acidentes, alterações na vida familiar, lutas materiais para sobreviver. Os rios são as outras pessoas à nossa volta e como elas trazem tribulação, não é? São problemas com colegas de trabalho, com vizinhos, com familiares, com conhecidos ou mesmo desconhecidos que acabam por trazer-nos muitas dificuldades na vida. São discussões, mentiras, calúnias, acusações. Os ventos seriam os ataques espirituais do inimigo, que nos fazem tremer. São aqueles ataques que vêm à nossa mente, que vêm ao nosso pensamento, que vêm à nossa alma, que nos trazem dúvida, sofrimento, angústia, ansiedade, depressão. Diante deste quadro duro que Jesus diz, Ele não coloca a possibilidade, Ele diz, vai vir. A pergunta é, como temos nós passado pelas provas? Como é que nós temos enfrentado as chuvas, os rios e os ventos? Porque é aqui que se faz a distinção, irmãos. A casa era igual do lado de fora. Ninguém distinguiria uma da outra, porque, a não ser que a pessoa estivesse lá na altura da construção, olhava para as duas e as duas eram bonitas. É quando chegou a tempestade que se fez a diferença. E como é que nós temos enfrentado as tempestades? Quando a chuva cai, quando os rios transbordam, quando os ventos sopram, como é que eu tenho me aguentado? Dúvidas? Desespero? Angústia? Ficamos mais perto de Deus ou nos afastamos dele? Saímos mais fortes ou ficamos de rastos? O salmista, muito antes de Jesus, ele falava o seguinte a respeito do justo, no Salmo 112, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Ele diz, aquele que está confiado no Senhor não teme más notícias, ele não fica assustado quando o céu começa a ficar escuro, ele sabe onde está a sua confiança. O profeta falava da mesma maneira sobre aqueles que estão firmados em Jesus. 700 antes de Jesus vir, ele já anunciava aqueles que iam estar firmados em Cristo. Quando ele dizia, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Veja, irmãos, 700 anos antes, o profeta anuncia aquilo que Jesus vai dizer na sua pregação. A rocha foi colocada, é o alicerce firme. É por isso que Paulo, irmãos, podia falar das suas dificuldades. E atenção, Paulo passava dificuldades, irmãos. Já leram a lista de dificuldades que Paulo passou? Oi! Realmente a vida dele era atribulada. E ele dizia o quê sobre as tribulações? Ele dizia assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E a gente diz assim, Paulo, desculpa,
Tu és perseguido, tens que andar a correr de um lado para o outro, foste apedrejado, preso, açoitado, injustamente caluniado, etc. Leves e momentâneas. Oh, irmãos, o homem foi preso 4 anos pela sua fé. As nossas tribulações, leves e momentâneas, diz ele, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as tribulações. Que diferença, irmãos! Então a pergunta é, como é que nós nos preparamos para as chuvas, os rios e os ventos da vida? Como é que estamos prontos para enfrentar as tribulações sem vacilar? Como é que escapamos dos falsos profetas e da autoilusão? Como é que nós podemos fugir de ouvir o Senhor um dia dizer-nos: apartai-vos de mim, edificando a vida sobre a rocha? E como? Jesus explica simplesmente, ele diz: ouve e pratica. Isso pode ser resumido numa única palavra: obedece. Obedece. Ouve e vive e faz. Ouve e não apenas escuta. Não faz de conta de que tu já sabes. Ainda hoje já ouvimos o pastor Samuel pregar e nós o ouvimos dizer e a lembrar-nos, irmãos, como é verdade. A palavra do Senhor é tão rica, é tão maravilhosa, e cada vez que a gente pega um texto que a gente pensava que já conhecia, se nós pararmos para ouvir, irmãos, ele vai falar como nunca antes. E a gente diz assim, mas eu já li isso tantas vezes, eu conheço isto bem, eu já fiz a exegese disto lá no seminário. Mas nunca tinha falado assim. O que é que há aqui, irmãos? A palavra de Deus é única, irmãos. Não há livro que se compare, porque na verdade não é só um livro, é a palavra de Deus, é viva. É viva. É por isso que a gente lê, e aquele texto que a gente conhece tão bem, já ouvimos não sei quantos sermões, de repente ele salta. Uau, como é que eu não vi isto antes? Onde é que isto estava escondido? Não é possível, mas irmãos, é preciso ler, é preciso procurar, porque quantas e quantas vezes nós colocamos no piloto automático. Aí o pastor vai, não, esta mensagem, este texto eu já conheço. E a gente pega na Bíblia e abre, mas este livro eu já li, mas esta passagem eu já meditei. Meu querido, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Se quer escapar, quer ter fundamento na rocha, ouça, leia, medite, insista no estudo. Há sempre novas aplicações e entendimentos. Cuidado, não abra o seu coração ao entendimento do mundo no que diz respeito à direção da vida. Não siga aquilo que o seu coração diz e pede. Não se baseie em ideias humanas e ciências sociais, por mais elaboradas que sejam. Eu quero conhecer o meu Senhor numa comunhão real, que vai me levar a uma vida prática, porque eu estou tão perto dele que eu sei o que é que Ele quer e eu vou viver aquilo que Ele quer. Ouça e viva, pratique. Todos nós temos a experiência de consultar alguém, não é? Os irmãos consultam pessoas todas as semanas, penso eu. Um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um eletricista, um mecânico, seja lá quem for, alguém que entende mais do assunto do que eu. Eu preciso resolver esta situação. Eu vou a quem? A quem entende da matéria, não é? Eu sento-me todos os dias no consultório e as pessoas vão lá ter comigo para me consultar. Eu tenho esta dor, o que é que eu faço? Eu tenho este sintoma, como é que eu resolvo este problema? Vamos consultar alguém. O primeiro passo, quando vamos consultar alguém, é o quê? Ouvir o especialista. Olha, o seu problema é este. O diagnóstico, a sua dificuldade é esta. O que você tem que fazer para ultrapassar este problema é isto. Muito bem. Então eu vou ao médico, o médico me diz o que é que eu tenho, me diz o que é que eu tenho que fazer, eu estou curado, certo? Certo? Não. Agora é preciso fazer o quê? Cumprir o que ele mandou. Que chatice. Tenho que ir comprar um medicamento, tenho que tomar naquela hora certa. Ele disse que eu tenho que fazer dieta, ele disse que eu tenho que fazer atividade física, ele orientou-me como é que eu devo lidar em relação à quantidade de água que eu tenho que beber, ele me falou sobre atividade, não é? Ele me falou sobre o meu sono, ele deu-me uma série de orientações para fazer. Mas é muita coisa, pá. Então na semana seguinte eu não melhorei. Então o que é que eu faço? Doutor, olha, não estou melhor. E qual é a primeira coisa que o médico faz quando você liga outra vez a dizer que não melhorou? O que é que o médico faz? A primeira coisa que ele faz é... cumpriu o que eu mandei. Você fez o que eu falei? Assim, eu assumo responsabilidade pela minha orientação.
Eu disse que você tem que fazer isso e você fez e não melhorou, venha até comigo. Ah, sabe, doutor, eu fui ler eu fui ler a bula. Sabe, a minha vizinha já tomou este medicamento uma vez. O meu primo, sabe? Aqui o fulano aqui do terceiro andar. Ah, ok. Olha, desculpe, mas eu tenho a consulta cheia. Sinto muito. Marca um dia e venha cá ter comigo. Não vou perder meu tempo, meus irmãos. Sabe porquê? Não está interessado em cumprir. Se não está interessado em cumprir, eu não vou assumir a responsabilidade. Jesus é o especialista em vida. Ele diz assim, venham a mim. Vocês querem ter vida? Vida abundante. Abundante aqui e vida eterna além. Querem? Então venham. Anda cá. Eu vou-vos dizer como é que é. Ouçam e pratiquem. E vocês vão ter vida. Meus irmãos, pode parecer complicado, mas não é. Num certo sentido, nós podemos assim, extraordinário, que maravilha. Ele não nos pede alguma coisa que seja impossível. Na verdade, Ele está-nos a pedir algo até bastante simples. O seu ensino não é um ensino impossível de viver, Ele o viveu e Ele nos capacita para viver através da presença do seu Santo Espírito. Ele fez tudo o que era preciso para que nós pudéssemos voltar à comunhão com o Pai. Ele nos deixou o seu Espírito para nos encher a nossa vida da sua paz, do seu fruto, dos seus dons. E Ele está connosco todos os dias para nos capacitar. Irmãos, extraordinário! Eu não vou para casa com os meus doentes, sabe? Não vou, são muitos, não é? Eu não estou lá todas as horas a dizer, olha, está na hora de tomar um medicamento, olha, você devia beber mais água. Não faço isso. Mas o Espírito Santo faz, irmãos. Uau! Já viu que coisa incrível? O Espírito Santo faz. Ele está connosco o tempo inteiro. E Ele chama. Olha, está na hora de ler a palavra. Olha, o Senhor está chamando, está à espera para orar. Já orou assim. Olha, essa forma de responder não foi a mais correta. Corrija isto, não é? Peça perdão a esta pessoa. Vá lá acertar as coisinhas, que não foi a melhor maneira. Você não foi bênção, não foi edificação. O Espírito faz ou não faz isso, irmãos? Ele está connosco o tempo inteiro. O que é que nós precisamos, irmãos? Simplesmente ouvir. Estar sintonizados e colocar em prática. A casa que parecia boa e bonita era apenas uma ruína em potencial. Sabe porquê, irmãos? Porque as pessoas que baseiam a sua vida em coisas, em momentos, casa, carro, roupa, bens, amigos, etc. e tal, não estão preparados para a tempestade da vida. Quando os casamentos entram em dificuldade, quando o desemprego e a insolvência vêm, quando os filhos são desgovernados, quando os pais ficam enfermos, quando a idade avança, quando os amigos traem, quando as doenças mortais aparecem. Não consigo. Não tenho como lidar com isto. Sopraram ventos. E a casa caiu. Não tinha alicerce. Em última análise, o valor da nossa escolha para a vida se declara na forma como somos capazes de a viver nas horas escuras, nas horas difíceis, e para isso só Jesus nos dá garantias. Ele é aquele que nos diz, venha, ouça e viva. E sabe de uma coisa? Vai vir tempestades. A chuva vai ser torrencial. Vai formar rios. Vão bater contra a sua vida. Vai ter uma ventania que vai estremecer tudo. Mas você vai ficar firme. Eu assumo a responsabilidade. É em mim que você está firmado. Meus irmãos, não há nada, nem perto disto, que o mundo ofereça. Isto chama-se Evangelho, Boa Nova. E nós, pela graça do Senhor, não vamos nos deixar enganar pelas mentiras do diabo, disfarçadas como vierem. Vamos ficar firmes nele, porque Ele fez o que era preciso para que nós pudéssemos viver esta vida. E é aquele que connosco, na hora que a tempestade bate, Ele diz, sossega, estou contigo, sossega, estás firmado em mim, tranquilo, eu sou a tua rocha.
Oh, irmãos, e nós podemos louvar e cantar como fazia Davi, né, 3.000 anos atrás. O Senhor é a minha rocha, o meu alto refúgio, o meu escudo, a minha fortaleza, a quem é que eu estou seguro. Oh, irmãos, se ele é capaz de viver isto 1000 anos antes da cruz, então nós que somos cristãos e que temos toda a revelação na nossa frente, não somos capazes? Que sejamos homens e mulheres segundo o coração do Senhor, firmados na rocha. E a tempestade pode vir, porque o Senhor vai estar connosco. E Ele vai dizer, sossegai. Vamos cantar isto, irmãos. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. E nós vamos cantar, o mar se rebela, as ondas podem trazer algum susto, mas nós estamos com o Senhor que sossega a tempestade. Não temos um céu.
palavra do Senhor possa ser usada segundo a sua vontade para cada coração, de acordo com as nossas necessidades. Nós desejamos que os irmãos possam continuar a ter um domingo abençoado. Logo mais às 4, para os irmãos que quiserem e puderem, estaremos através do Zoom reunidos na nossa reunião de oração. Às 5 horas haverá classes de escola dominical para os adultos, para os jovens casais. Às 6h30 será colocado no ar o culto que passou às 10 da manhã, ou que tivemos aqui às 10 da manhã, ou seja, ainda temos um domingo cheio pela frente. Que o Senhor possa continuar com cada um de nós. Ao fim, quero lembrar aos irmãos que, se tiverem alguma oferta que queiram entregar, física, lá fora há envelopes e há um gasofilácio onde o irmão pode deixar a sua oferta. Esperaremos depois do pós-lúdio para a nossa recepção nos dar a orientação de saída, de forma a que não haja grandes aglomerações na porta. Que esta seja uma semana em que o irmão possa cavar e edificar a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Senhor, louvado seja o Teu nome pela riqueza extraordinária e constante da Tua palavra para nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és a rocha. Tu és a pedra angular, o alicerce firme, onde nós podemos edificar e onde podemos estar seguros em qualquer circunstância. Obrigado, Pai, porque nós temos esta promessa segura em Ti e Te louvamos, Senhor, porque nós a temos experimentado em nossas vidas. Leva cada um de nós em paz. Abençoa cada um que ouve esta palavra, não somente para recebê-la, mas para praticá-la. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.